Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz, mais uma vez juntinhos, né? Na segunda aula da matéria Autoridade dos Filhos, a 21ª matéria, onde nós estamos aprendendo mais uma porção do Senhor dentro da doutrina bíblica, a qual nós precisamos tê-la no nosso coração e vivenciá-la cada dia mais, praticando aquilo que entendemos. Então, nós estamos estudando, né? Na segunda aula hoje, a matéria Autoridade dos Filhos. Eu creio que a primeira matéria você recebeu uma porção especial do Espírito, né? Que é assunto belíssimo. Como precisamos compreender essas realidades, né? Esse direito nosso, para que a gente não só a tenha, mas a gente usufrua dele, exerça ele contra o império das trevas que insiste, né? Em estar nos cercando, em estar levantando situações contrárias para as nossas vidas. Então, vamos dar continuidade, mas antes de entrar no assunto e fazermos uma oração, né? Nós estaremos agora falando com o nosso Pai, vamos pedir a Ele que esteja conduzindo essa aula através do seu Santo Espírito, não é isso? Porque eu só sou canal, o Espírito Santo é o professor por excelência. Então, podendo aí no seu lugarzinho, fecha seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, é importante a gente entender que a gente vai agora à presença dele no nome de Jesus, e o que vamos pedir a ele no nome de Jesus é que ele esteja nos conduzindo, abrindo os nossos olhos espirituais para as verdades reveladas na sua palavra. Então fecha seus olhos e vamos orar. Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu e os meus irmãos estamos na tua presença, unidos na mesma fé, para te pedir, Senhor, nos conduz nesse tempo, nessa segunda aula dessa matéria tão importante, Pai. Nós sabemos que o desejo do seu coração é que a gente entenda aquilo que já é nosso por direito e exerça, Senhor, para que o mundo veja que a igreja é a instituição mais poderosa da terra. Eu sei que é desejo do teu coração, Pai, que a gente flua nessa autoridade que o Senhor já nos deu ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Abre os olhos do nosso entendimento, Espírito Santo. Nos conduz nesse tempo. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos as revelações da verdade, Senhor. Abre, Senhor, neste momento o nosso coração para que a gente possa receber essas sementes e praticá-la no nosso dia a dia, Senhor. Faz isso conosco, Pai, nós precisamos fluir nesses dias difíceis, dias maus, mas com certeza, Senhor, o Senhor disse que aquele que crê e confia no Senhor será forte e fará proezas. A tua palavra diz, meu Deus, que é justamente essa condição, essa posição de confiança, de certeza, Pai, dada a um passo de fé, de obediência, que vai fazer com que a gente possa andar a cada dia sendo diferente, fluindo, Pai, como Jesus Cristo, homem. Então, Senhor, nos conduz nesse momento. Nós queremos aprender. Somos corações, nossos corações, Paizinho, são corações ensináveis. Nós somos teus discípulos, aprendizes, Pai teu. Nos guia nesse estudo, Senhor, para a glória do teu nome. Se você crê, você diz amém, e a gente vai estar agora falando, estudando sobre esse importante assunto, falando sobre esse importante assunto. Então, a gente viu na matéria passada, né, na primeira aula, o que é autoridade. Porque o título dessa matéria é a autoridade dos filhos de Deus. Então, é importante a gente entender o que é autoridade. Vimos na apostila que tem duas definições de autoridade, e a definição que mais se enquadra dentro da autoridade espiritual a qual estamos estudando é justamente a segunda, que é um direito legalmente estabelecido para fazer com que outros nos obedeçam. Então, outros aqui no sentido é o reino espiritual, é Satanás, o diabo e seus demônios. Então, é um direito legal que nós temos, essa autoridade concedida por Jesus Cristo ali na cruz, quando ele recebe sobre ele nossos pecados, nossas maldições e ressuscita.
Ele nos concede essa autoridade, não mais temporária, mas permanente, né? Então, vimos também que Deus deu essa autoridade, esse direito legalmente, né, estabelecido para que ele fluísse ali no início. Lá em Gênesis, a Adão e Eva, Deus deu esse direito aos dois, mas vimos também no ponto seguinte que eles, por causa da desobediência a Deus, eles entregaram esse direito, eles passaram esse direito ao diabo, né? E por conta disso, o diabo vem e estabelece o seu reino, o império das trevas na terra. A gente viu também isso. Então, vimos também que esse império das trevas, ele reinou até a vinda de Jesus. O diabo teve liberdade, né, quando estabelece ali o seu reino, de fluir nessa autoridade só até a vinda de Jesus Cristo. E vimos também que Jesus exerceu essa autoridade. Jesus tinha e exerceu essa autoridade. Vimos Jesus exercendo essa autoridade no sentido de possessão, vimos também em doenças e vimos também a influência na natureza. Então, a gente teve vendo esses pontos bem importantes, né? Como também vimos que Jesus, né, exerceu essa autoridade porque ele tinha uma vida consagrada. Então, Jesus, ele precisou, na verdade, aprender, obedecer, conhecer, entender sobre, para que ele pudesse fluir. Aí vimos, uma vez que Jesus fluiu nessa autoridade, ele também concedeu aos 12 discípulos essa autoridade e os enviou para que eles fossem curassem os enfermos, expulsassem os demônios. Aí vimos também que, além dos 12, Jesus também concede essa autoridade, essa influência espiritual aos 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para fazer também a obra no seu nome, né? Que era curar enfermos, expulsar demônios. Nós estivemos vendo isso, né? Também nós vimos que Jesus tirou a autoridade de Satanás justamente ali na cruz. Quando ele vai na cruz, toma sobre ele nossos pecados e maldições. Nós vimos que Deus julga e condena Jesus Cristo, né? Quando ele recebe os nossos pecados. E ali ele tira sobre nós todo o pacote de maldição. E ele nos dá um novo pacote através da salvação, onde tem a autoridade espiritual inclusa, né? Nós vimos isso. Vimos que Jesus, após ressuscitar, ele passa de forma definitiva para a igreja essa autoridade espiritual. Por isso eu e você temos essa autoridade. Mas papai não quer só que a gente tenha. Papai quer que a gente tenha e a gente exerça essa autoridade no nome de Jesus Cristo. É um direito nosso de usá-lo contra o diabo, seus demônios e suas obras. E nós vimos algo bem interessante no último ponto, né, quando a gente finalizou, que o diabo ainda exerce influência sobre a natureza, sobre os pecadores, e vimos também que ele atua, né, na vida dos cristãos por conta da falta de conhecimento e entendimento, como também ele atua de uma forma influenciando com maldições, né? Lançando maldições, que pode ser doenças, ou na área física, na área financeira, emocional. Nós vimos que ele atua dessa forma ainda na vida dos filhos, por falta do conhecimento e entendimento, como também um filho de Deus pode conhecer e entender e por maldade andar na prática. Nós vimos que o pecado que é cometido por falta de conhecimento e entendimento, ele dá liberdade para que o diabo atue lançando maldição, mas ele não faz com que a pessoa perca a salvação. Mas o pecado por maldade, além de vir uma atuação de maldição sobre a vida da pessoa, também pode levar ela a perder a salvação. Então, a gente teve vendo tudo isso, né, até o capítulo 8, fechando ali, quando nos mostra que nós precisamos crescer no entendimento, no conhecimento, na sabedoria da palavra de Deus, para que cada dia mais essa atuação maligna nas nossas vidas, ela vá diminuindo. Nós vimos que está disponível, né? Nós vivemos como Jesus Cristo, o homem, né? Pecando menos, essa atuação sendo menos, à medida que a gente vai tendo uma vida mais intensa em Deus, através do estudo da palavra e da oração. Então, agora, nesse momento, nós vamos estar iniciando o capítulo 9,
dando continuidade ao nosso estudo da matéria Autoridade dos Filhos de Deus. Então, se você está aí com sua apostila, com sua Bíblia, vamos iniciar agora o assunto. No capítulo 9 diz assim, o título diz o nome de Jesus. Nós vamos ver a importância desse nome agora. Diz o nome de Jesus, o meio pelo qual acionamos a autoridade sobre as trevas e a liberdade de termos relacionamento com Deus. Então, no nome de Jesus, nós temos 2 privilégios. O primeiro dele é que nós podemos acionar essa autoridade contra o império das trevas, contra Satanás, seus demônios e suas obras. Como também, no nome de Jesus, nós temos a liberdade de termos um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Isso é privilégio para nós, sabia? Isso é um privilégio. Na antiga aliança, no Velho Testamento, eles não tinham esse privilégio que a igreja hoje, eu e você temos. O nome de Jesus Cristo. E neste nome, nós podemos vencer as batalhas contra o reino das trevas, como nós podemos adentrar na presença do nosso Pai. Veja que importância poderosa esse nome nos concede. Esse nome nos concede abrir os céus ao nosso favor e esse nome nos concede impedir as trevas contra as nossas vidas. Isso é muito importante, o nome de Jesus Cristo. Então, vamos ler o que diz a apostila dentro desses 2 privilégios que nós temos. Diz assim, a autoridade espiritual que temos sobre o reino das trevas e a liberdade de termos relacionamento com Deus em oração são acionados no nome de Jesus Cristo. Aí tem aí na sua apostila as citações bíblicas. Aí diz, pois estes 2 privilégios vieram a nós porque Cristo nos deu uma procuração. Olha, 2 privilégios que vieram a nós porque Cristo fez algo. Então, vamos voltar novamente a ler o que acabamos de ler, vamos repetir a leitura. Diz assim, a autoridade espiritual que temos sobre o reino das trevas e a liberdade de termos relacionamento com Deus em oração são acionados no nome de Jesus Cristo. Mas por quê? Esses 2 privilégios vieram até a mim e a você por causa de Cristo, porque Ele nos deu essa procuração. A citação bíblica que está aí na apostila, em Mateus, logo após a leitura que fizemos, aqui Jesus fala que os sinais vão acompanhar os que creem. E ele diz claramente que esses sinais acompanharão os que creem e em seu nome farão. Abre sua Bíblia, por gentileza, para a gente estar vendo isso, que é no nome de Jesus que nós temos essa autoridade espiritual. Marcos 16, versículo 17 e 18, nós estaremos lendo essa citação, eu e você. Abre sua Bíblia, por favor. Diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Aí vê o que diz agora. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, olha, em meu nome, ele associa a autoridade ao nome. Em meu nome expulsarão demônios. Ora, a autoridade sobre o reino das trevas no nome dele. Aí ele diz, em meu nome falarão novas línguas. Aí ele diz, em meu nome, continuando o versículo. Mas nós estamos vendo claramente que é em nome de Jesus que essa autoridade flui. É no nome de Jesus que nós acionamos essa autoridade contra o reino das trevas. Como também está em Atos, no capítulo 16, versículo 16 ao 18. Eu convido você também estar aí abrindo a sua Bíblia para a gente estar lendo. Atos 16, versículo 16 ao 18. Vamos ler o que diz esse texto. Diz assim, e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava
que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Essa moça vinha seguindo Paulo, né, e os discípulos por vários dias, dizendo justamente que eles eram servos do Deus Altíssimo. Aí a Bíblia diz claramente aí, olha, continuando no versículo 18. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno-te a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele mesmo instante saiu. Então veja só, Paulo aqui usando da autoridade espiritual, no nome de Jesus Cristo, para expulsar os demônios que vinham ali atormentando aquela jovem, né? Dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Então aqui Paulo, ele dirige-se aos demônios, dirige-se aos espíritos, repreendendo. Mas ele não só repreendeu, sai dela. Ele disse, ordeno-te a ti. Ele falou para o espírito, em nome de Jesus, retira-te dela. Então, Paulo aqui, ele usufruiu desse privilégio. E a Bíblia diz claramente, naquele mesmo instante, o espírito saiu daquela moça. O poder que há no nome de Jesus. Nós temos essa autoridade. Jesus nos concedeu esse direito. Jesus passou uma procuração para nós, para usarmos o seu nome. Paulo soube muito bem aproveitar o nome de Jesus na sua caminhada terrena, na sua caminhada cristã, no seu ministério terreno. E é isso que a gente está aprendendo aqui, para que a gente possa colocar também em prática nas nossas vidas, na nossa caminhada. Também tem aí em João, capítulo 16, o Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 23 e 24, eu convido você, para você estar abrindo aí a sua Bíblia, para a gente poder estar lendo aqui esse importante também versículo, só só reforçando, né, a certeza, a nossa crença de que essa autoridade, ela nos dá direito contra o império das trevas, como também de falar com o nosso Senhor. Nós vimos o exemplo de Marcos, Jesus mandando usar o seu nome, né? Nos concedendo o seu nome para que pudéssemos usar em relação à expulsão de demônios, cura de enfermos. Aí vimos em Atos 16 Paulo exercendo essa autoridade contra os espíritos contrários, usando aquela moça no nome de Jesus. E agora a gente vai ver um exemplo desse nome nos dando a condição de ter um relacionamento com Deus. Aqui Jesus estava ensinando a como pedir ao Pai em seu nome. Vê o que diz o versículo, João capítulo 16, versículo 23 e 24. Aqui é um exemplo em relação ao relacionamento com Deus, a uma vida de oração. Diz assim, e naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, olha, tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Então, Jesus diz claramente aqui, que na oração, no nosso relacionamento com Deus, aqui ele está falando precisamente da oração de petição, né? Mas nós sabemos que todas as orações que nós vamos fazer, intercessórias, né, de consagração, seja qual tipo de oração que a gente for fazer, ela deve ser em nome de Jesus Cristo. Porque a gente está aprendendo agora que para mantermos um relacionamento com Deus, foi nos concedido esse privilégio no nome de Jesus Cristo, para falarmos com Deus, né? Aí, aqui diz, Jesus ensinando que tudo que a gente for pedir ao Pai, é necessário que seja em seu nome. Ele é claro nesse versículo aí nos explicar e nos ensinar isso. Então, vemos que para expulsar demônios é necessário que seja no nome de Jesus, né? Nós vemos que
Nós acionamos o nome de Jesus contra o reino das trevas. Vimos também que no nome de Jesus nós podemos falar com o Pai. Então, essa autoridade, ela é acionada. Essa autoridade espiritual, esse poder delegado, esse direito legalmente estabelecido, ele é acionado pelo nome de Jesus, seja contra o reino das trevas, ou seja para falar com o nosso Pai, o reino da luz. Aí olha para a sua apostila agora e veja o que diz. Procuração. Nós vimos que Cristo nos concedeu o seu nome por meio de uma procuração. Agora a gente vai ver o que significa a procuração. Procuração é o ato pelo qual uma pessoa dá a outra o poder de agir em seu nome. Então, procuração é um ato pelo qual uma pessoa dá a outra o poder de agir em seu nome. Nós vimos que Cristo nos deu essa procuração. Então, Cristo nos deu o poder de agir em seu nome. Espiritualmente, Jesus nos deu essa procuração. Espiritualmente, Jesus nos deu essa procuração. Não podemos esquecer isso. Nós temos o direito legal dado por Jesus Cristo para usar o seu nome, para fluir nesta autoridade com o seu nome. A procuração é um direito de agir no lugar de outra pessoa. Então, preste atenção em algo muito importante, que eu vou falar agora dentro do que nós estamos aprendendo. A autoridade espiritual concedida, que ela é acionada pelo nome. Quando eu e você dizemos assim, há um espírito, um demônio. Quando nós dizemos assim, em nome de Jesus, sai. Sabe como o diabo entende isso? O diabo entende assim, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, do que ele fez na cruz, sai. Nós dizemos em nome de Jesus, mas no reino espiritual é entendido por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez na cruz, por causa do sacrifício de Jesus. É essa leitura que é entendida quando nós usamos o nome. Quando a gente usa o nome de Jesus Cristo, esse privilégio, esse direito que nos foi concedido, quando a gente usa o nome de Jesus para falar com Jesus, o Pai e os anjos entendem, por causa de Jesus, eu oro a Ti, Senhor. Por causa de Jesus eu estou na Tua presença. Por causa de Jesus eu posso ter acesso a Ti. Por causa de Jesus eu estou nesse caminho que leva a Ti. É isso que é entendido. Nós falamos em nome, mas no reino espiritual é entendido por causa. Veja que coisa linda. Não é tremendo isso? É lindo isso. Nós temos esse nome e esse nome tem poder de agir a nosso favor, abrindo os céus e impedindo o avanço das trevas. Isso me alegra muito, alegra você. Oh, glória! Então vamos ver aqui a observação agora. Nós recebemos estes dois privilégios, que foi ter comunhão com o Pai, né? E também autoridade contra os espíritos malignos. Nós recebemos esses dois privilégios através do sangue de Jesus, ou seja, por meio do seu sacrifício. Porém, os acionamos no nome de Jesus. Vamos entender isso bem? Vamos? Olha, vê o que disse aqui, vou repetir novamente. Esses dois privilégios, eles vieram a nós através do sangue. Ou seja, por meio do sacrifício de Jesus. Mas esse privilégio não é acionado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é acionado pelo nome de Jesus Cristo. Abre sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 10, para a gente estar lendo esses versículos aí e a gente entender melhor o que a gente acabou de ler. Então, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, nós estaremos lendo do 19 ao 22. Que diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos. Aí vê como é que diz que nós temos plena confiança. Por meio do sangue de Jesus Cristo. Então aqui diz, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos. Por que nós temos essa confiança?
mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Portanto, acheguemo-nos com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados pela água pura. Então, aqui ele mostra que mediante o sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar no novo e vivo caminho de comunhão para com Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo. Através do sangue, nós temos direito a esses dois privilégios, e a presença de Deus, como também ter autoridade contra Satanás e suas obras. É um direito, é um privilégio por causa do sangue, mas é acionado, o poder é acionado, a autoridade ela é acionada no nome de Jesus Cristo. Ela veio por causa do sangue, mas ela é acionada em nome de Jesus. Então, não é correto dizer, Pai, pelo sangue de Jesus eu oro a ti. Não, não é correto. Nós vimos em João capítulo 16 que Jesus disse que tudo que a gente pedir ao Pai é no nome dele, não é no sangue de Jesus. O sangue nos concedeu o privilégio. O nome aciona a autoridade. Deu para você entender isso, como também a gente não pode expulsar demônios por causa do sangue. Um dia eu estava numa reunião, né? Uma reunião de oração, e uma moça que estava ali, ela ficou possessa por demônios, né? Ela estava ali e ela estava louvando e ela ficou possessa, né? Os diabos possuíram ela ali. Naquele momento ela cai no chão, ela gritava. Todo o pessoal que estava ali na frente daquele trabalho foram para onde a moça estava caída e começaram a expulsar o demônio pelo sangue. E era pelo sangue, era pelo jejum. Sai pelo jejum, nós estamos jejuando, Satanás, sai desse corpo. Pelo sangue, sai desse corpo. E eu fiquei tão agoniada naquele lugar. E uma moça que estava lá, né, demorou, paralisou o culto, parou tudo. E eles tentando expulsar o demônio pelo sangue e pelo jejum. A moça veio e se sentou do meu lado. Aí eu já estava ali inquieta, eu disse, minha amada, eu posso falar algo para você? Ela disse, pois não. Aí eu disse, olha, veja, não é querendo aparecer, nem é querendo dizer que eu sei de tudo. Mas eu aprendi que demônio se expulsa pelo nome de Jesus Cristo. Você poderia ir lá no ouvido dela e dizer assim, em nome de Jesus Cristo, solta a vida dela agora. Aí ela olhou para mim, né? Ela fazia parte da comissão ali, daquela organização do culto, né? De oração daquele lugar. Ela disse, eu vou. Aí eu disse, olha, você vai dizer em nome de Jesus. Não é pelo sangue, não é pelo jejum. É pelo nome de Jesus Cristo. Aí a moça foi, ela se inclinou no chão, ela pediu licença, porque tinha muita gente em cima, né? Na moça ali que estava possessa. E ela foi no ouvido. E quando ela foi no ouvido, aí ela disse, em nome de Jesus. Ela disse a segunda vez, e o demônio lá. E ela, em nome de Jesus, e o demônio lá. E ela, em nome de Jesus. Aí a moça tornou. A moça voltou. Aí ela olhou para mim e deu um sorrisinho. Aí depois ela veio, sentou e disse, muito obrigada. Eu disse, não, obrigada. Não agradeça a mim, não. Esse privilégio, esse direito que nos concedeu foi Jesus Cristo, quando foi à cruz. E ali, naquele momento, ela ficou do meu lado e eu disse, meu Deus. Quando eu vi aquela situação, eu agradeci a Deus pelo conhecimento que tinha chegado para a minha vida. Não é um entendimento a ponto de eu usufruir muito sobre isso. Mas naquele momento eu pude ajudar ali, de certa forma, aquela situação em que o diabo estava prevalecendo. Ele paralisou o culto por tempo. E o povo gritando, a igreja gritando, pelo jejum, pelo sangue. Não era nem pelo jejum e nem era pelo sangue. O poder é acionado pelo nome de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido isso, né? O sangue nos deu o direito, o privilégio de expulsarmos demônios, curarmos enfermos e irmos à presença de Deus, mas é acionado pelo nome. Amém? Então vamos para o capítulo 10 agora. Diz assim o capítulo 10. Como nós, os filhos de Deus, conseguiremos exercer a autoridade espiritual no nome de Jesus contra o diabo, os demônios e todas as suas obras? É uma pergunta. Como? Talvez você já esteja aí ansioso, ansiosa para saber.
Aí como eu vou conseguir exercer? Eu sei que eu tenho, eu sei que esse direito é meu, eu sei que esse direito foi conquistado por Jesus Cristo na cruz, pelo seu nome, pelo seu sangue, eu tenho esse direito. E eu posso acionar esse direito pelo nome de Jesus, mas o que eu faço? Agora a gente vai aprender, né? Como conseguiremos? Duas coisas são necessárias e a gente vai estar vendo aqui na apostila agora. Duas coisas são necessárias para que esse poder, para que essa autoridade, ela funcione contra os demônios, né? Primeira delas, fazendo duas coisas, né? A gente vai ver agora. Primeira delas, fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ver o que é fortalecer no Senhor, né? A segunda, revestir-nos da armadura de Deus. Duas coisas é necessário, é direito, mas para usufruir, para exercer, nós precisamos conhecer, entender e praticar. E nós vamos ver que para conseguir, nós precisamos fazer algo. A primeira coisa é fortalecer no Senhor. Vamos ver o que significa. E a segunda, revestir-nos da armadura de Deus. Então vamos aprender primeiro como nos fortalecer no Senhor. Olha para a apostila, por favor. Diz assim, fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. Abre sua Bíblia aí, por favor, em Efésios, no capítulo 6. Efésios está no Novo Testamento, né? É uma carta escrita por Paulo para a igreja de Éfeso. Então, você abre aí, por favor, na carta aos Efésios, no capítulo 6, vamos estar lendo o versículo 10. Diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bem, se a gente lesse somente aqui o que está escrito na Bíblia, a gente ia dizer assim, e como essa força vem? Né? Para a glória de Deus, as revelações vão chegando à medida que vamos nos aprofundando no conhecimento e entendimento da verdade. A gente vai ver agora como é que essa força vem. Essa força não vem por uma oração. Essa força não vem porque a gente abriu a Bíblia no Salmo 91 na estante da nossa casa. Essa força vem por quando nós fazemos algo. Vamos ver o que a gente deve fazer para essa força vir? Essa força, ela vem quando a gente tem uma vida consagrada a Ele. Olha, o fortalecimento vem quando a gente tem uma vida consagrada a Ele. Aí diz ainda assim, como? Em relacionamento. Que é termos o hábito de praticar, considerando, atentando e valorizando os princípios de. Não se canse de ver esses princípios em todas as apostilas, as matérias, porque ele é a base de tudo. Então, aqui mais uma vez os princípios se apresentam, nos mostrando que, para fortalecermos no Senhor, nós precisamos fazer algo. Consequentemente, também é verdade que uma vida, uma pessoa que não tem uma prática de congregar, de ler a palavra, ouvir a palavra, meditar a palavra, falar alinhada à palavra, orar com espírito em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar ao Senhor e jejuar. Se uma pessoa não tem essa prática, ela não é fortalecida no Senhor. Porque não é mágica, não é por pedir em oração. É uma atitude correspondente. Igual ao que o Senhor falou lá no Velho Testamento para Josué. Ele disse, olha, Josué tem que se esforçar. E o esforço ali não era Josué ficar orando somente. Era Josué também meditar de dia e de noite nas verdades que ele já tinha de Deus. E aqui conosco não é diferente. O Senhor está dizendo, é necessário um esforço para que essa autoridade flua na sua vida de uma forma eficaz. Para que você tenha uma intimidade profunda com Deus e tenha e essa autoridade flua de uma forma maior contra o reino das trevas. É necessário se fortalecer. E o fortalecimento vem quando nós praticamos os princípios, mantendo uma comunhão eficaz com Deus. E isso proporciona o fortalecimento. É essa a importância. E eu vou dizer a você nesses últimos dias como nós precisamos entender mais isso aqui. Se você não tem condição de estar na igreja todo dia, mas se você vai 2, 3 vezes, faça com excelência. E na sua casa, tenha o seu tempo de comunhão com o Senhor. Porque a força, o fortalecimento para fluir nessa autoridade e nessa intimidade depende da vida consagrada. Não é de outra coisa, é da vida consagrada.
Por que essa vida consagrada é tão importante? Porque é através dela que o Espírito Santo traz o entendimento do que nós estamos lendo das Escrituras. Ela traz o entendimento desse direito, desses privilégios, de como exercer essa influência. Isso é importante a gente entender. Nós precisamos disso. Então, nós vimos que o fortalecimento vem porque a gente tem uma vida na prática dos princípios. Agora, a gente vai ver o segundo passo que nós devemos dar para fluir nessa autoridade. Veio cair na sua apostila. Revestindo-nos da armadura de Deus. Outra importante ação. Aí ele diz, o que é se revestir da armadura de Deus? Ele diz, tomarmos algumas atitudes que servem de defesa e ataque sobre as investidas do maligno. Então, aqui já nos leva o primeiro passo era um fortalecimento de comunhão, de intimidade com Deus. E agora, esse segundo passo é justamente nós aprendemos a termos atitudes correspondentes contra o diabo. Então, o primeiro ponto foi para com Deus, fortalecimento de intimidade com Deus, para conhecer e entender sua vontade e fluir nela. A segunda, o revestimento da armadura, é justamente nos dando condição de ter atitude diante de quê? Defesa e ataque contra Satanás, contra as investidas do maligno. Aí diz aqui, estudaremos agora o que cada parte simbólica desta armadura representa. Eu creio que você lembra muito bem que você viu justamente essa armadura sendo também esmiuçada, né, no conhecimento, na matéria Satanás, os demônios e suas obras. Eu creio que você lembra disso, né, que você viu. Mas aqui vai ser reforçado porque é importante a gente entender que essa autoridade vai fluir contra o reino das trevas, justamente por uma consciência que nós precisamos estar revestidos dessa armadura sempre. Aí diz aqui, primeira atitude que nós devemos ter, olha para a sua apostila que diz, cingindo os lombos com a verdade. E o que é isso? O que significa? Termos conhecimento e entendimento da verdade, a palavra de Deus. Olha, cingindo os lombos com a verdade. Efésios 6,14. Creio eu que você ainda está com a Bíblia aberta aí, né? Vamos estar lendo juntos o que diz aí a palavra acerca disso, confirmando a necessidade de eu e você cingirmos os nossos lombos. Isso é, colocarmos um cinto da verdade em nós. Veja o que diz Efésios 6,14. Diz assim, estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Vamos ficar com a parte A, que é a primeira atitude. Estais, portanto, firmes. Quer dizer, a armadura nos dá uma postura de firmeza. Aí ele disse o quê? Como? Trazendo em volta da cintura a verdade. E o que é trazer em volta da cintura a verdade? O que eu posso fazer para ter essa primeira atitude, para que a minha autoridade flua contra o reino das trevas? Conhecendo e entendendo a palavra de Deus, que vem justamente pela prática dos princípios. Veja como estão atrelados, veja como está unido isso. Veja o que a verdade proporciona. Sem o conhecimento e o entendimento da verdade, nós não estaremos cingidos de força. Os nossos lombos não vão ter a verdade. A gente não vai estar qualificado para fluir nessa autoridade. É necessário investir tempo buscando o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. É necessário ter a palavra, é necessário ter uma vida de oração para que a gente entenda essa autoridade que foi concedida, esse privilégio que foi concedido pelo sangue e que é acionado pelo nome. É necessário conhecer e entender a verdade. Uma pessoa que não tem prazer na lei do Senhor e nela não medita, ela não vai saber que tem essa autoridade. Ela também não vai saber como usar essa autoridade. Porque é na palavra que está escrito. É na palavra que está ali. Tudo que Deus quis revelar para os seus filhos está ali escrito. Como está na palavra escrito, como fluir nessa autoridade? Como se revestir dessa armadura, cingindo os nossos lombos com a verdade, ter a verdade como cinto, segurando, porque o cinto ele segura a roupa, né? O cinto está ali
dando aquela sustentação à roupa. Então, esta firmeza, na verdade, ela vem pelo conhecimento e o entendimento da palavra. A segunda atitude, ele diz, vestidos com a couraça da justiça. O que significa isso? No versículo 6,14, onde nós acabamos de ler, na parte B, diz que também precisamos estar vestidos com a couraça da justiça. E o que significa isso? Vestidos com a couraça da justiça. Repara bem, significa andar em justiça. E o que era andar em justiça? Olha para a apostila que está escrito. Ou seja, praticarmos o que conhecemos e entendemos da palavra de Deus. É revelar a sabedoria do Senhor. Então, eu só pratico o que eu conheço. É preciso primeiro eu cingir os meus lombos. Vou buscar a verdade, conhecer e entender. Eu vou cingir os meus lombos. Para que eu ande em justiça, é preciso que primeiro eu cinja os meus lombos, que eu tenha a verdade, o conhecimento e entendimento. Então, quando eu conheço, entendo e pratico, eu estou me revestindo, eu estou me posicionando como um filho para fluir na autoridade que me foi concedida. Então, essa é a segunda atitude. A terceira atitude está aí na sua apostila que diz, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6,15 diz, calçando os nossos pés com a proteção do evangelho da paz. O que significa isso? Está calçado com os pés, calçado com a preparação do evangelho da paz. É estar preparado para pregar o evangelho a todos. Ora, como eu posso pregar o evangelho a todos se eu não cingir os meus lombos primeiro? Que é a primeira atitude. O que eu vou dar se eu não tenho? É necessário eu conhecer, eu entender, para que eu transfira, para que eu flua, para que eu ensine, para que eu pregue para as pessoas. Então, a necessidade de calçar os pés, ela vem associada a cingir os lombos. Eu preciso não só pregar o evangelho, como eu preciso viver o evangelho. Quando eu prego e eu vivo, eu estou calçada, eu estou preparada para pregar aos outros. Consequentemente, a autoridade que eu tenho no nome de Jesus vai fluir na situação. Eu vou evangelizar alguém, eu vou pregar o plano da salvação a alguém. A pessoa aceitou Jesus, mas tem uma influência maligna sobre aquela vida. E eu vou precisar usar o nome de Jesus, acionar a autoridade. Eu estou andando naquilo que eu conheço e entendo da verdade. Então, essa autoridade vai fluir. As pessoas que estão ali vão ver o demônio sair no nome de Jesus Cristo. Isto é estar preparado para o evangelho. A autoridade fluindo. E se tiver uma pessoa enferma, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olha, nós precisamos entender tanto isso, porque nós precisamos fluir muito nessa autoridade nesses dias. A gente precisa dentro da nossa casa, a gente precisa na rua, a gente precisa na casa de um amigo, a gente precisa na casa de um parente. A gente precisa entender isso. Veja que importante assunto você está aprendendo agora. Veja agora a quarta atitude. Tomar o escudo da fé. Efésios 6,16. O que diz lá? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha que tremendo. Olha que promessa maravilhosa. Aqui diz assim, quando eu embraço o escudo da fé, isso é, eu tenho a palavra na minha mente. Eu tenho condição de me defender. Mas como é que eu vou ter a palavra na mente? A primeira atitude, cingindo os lombos com a verdade. Veja como a couraça, ela está ajustada uma à outra, ela depende um do outro. Uma atitude da outra. Ele diz que tomar o escudo da fé, olha a definição que significa na sua apostila. Defendemos dos ataques. O que são esses ataques? De espada querendo vir como era no Antigo Testamento? Era a guerra física? Não. Ele diz, olha, defendendo dos ataques que são os maus pensamentos do inimigo em nossa mente. E o que é que eu faço? Ele diz, meditando no que a palavra de Deus diz. O escudo
funciona quando a palavra está na mente. O mau pensamento vem porque a palavra está na mente, ela serve de escudo para derrubar aquele dardo inflamado, aquele pensamento contrário. Quando eu derrubo, eu estou revestida. A minha autoridade flui diante das situações. Por isso que Paulo diz aí em Filipenses 4:8, ele diz, olha, ocupa tua mente com tudo que é puro, que é santo, que é sagrado, que é de boa fama, que é amável. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que isso foi dito? Só para que a gente soubesse que deveria estar ocupando? Não, porque tem um inimigo que ele vai lançar dardos na tua mente. Numa situação que você chegar e um demônio está possuindo uma pessoa, você saber que tem a autoridade, mas porque o diabo lança na tua mente, vai sair não. Tu vai passar uma vergonha. Aí você diz, ixi, vou expulsar não. Meu Deus, não vai funcionar. Eita, te lembra não que tu ontem mentisse? Aí o diabo fica lançando maus pensamentos, mas se você não tem um escudo, ei diabo, é direito meu, não me foi me dado. O Senhor já me perdoou dos meus pecados. Eu vou lá agora e eu vou usar o nome de Jesus Cristo e a autoridade vai fluir. Essa vida vai ficar livre em nome de Jesus. Então, esta palavra ocupando nossa mente, no sentido da autoridade, que é o que a gente está aprendendo, a gente vai usá-la como escudo, a gente vai usar como uma proteção. Vem um mau pensamento, a gente luta contra aquele mau pensamento, derruba ele com a palavra e a autoridade no nome de Jesus, ela flui, como também na comunhão. Quando a gente vai à presença de Deus, Pai, em nome de Jesus eu vim aqui falar contigo. Aí o diabo lembrou, oxe, tu não está lembrado do que tu fizesse não? Ei, diabo, eu já pedi perdão, eu estou livre, o acesso foi aberto e em nome de Jesus Cristo eu já estou na presença do meu Pai falando com ele. É a palavra na mente, derrubando os maus pensamentos, faz parte da armadura, esse escudo. E ele é disponível pelo conhecimento e entendimento da verdade, não é por outra forma. Amém? Então ele também diz em 2 Coríntios 10, no 4:15, 4 e 5, aliás, que nós derrubamos as prisões que existem na nossa mente por meio do conhecimento e entendimento da verdade. À medida que a palavra vai entrando, as prisões vão sendo abertas, nós vamos começando a fluir na liberdade para qual Cristo nos conquistou. A Bíblia diz que nós somos livres em Jesus. Livres no Espírito, estamos nos libertando na alma para fluir numa liberdade ainda maior no nosso corpo. Amém? E também diz em Colossenses, no capítulo 3, que é essa outra citação que está aí na sua apostila, que a gente deve buscar, que a gente deve pensar, para que a gente faça morrer a nossa natureza terrena. Então, buscar e pensar vem pelo conhecimento e entendimento, cingindo os lombos. Derrubar é a prática, andar na justiça. O que é que acontece quando isso acontece, quando eu me posiciono dessa forma? Eu cinjo os lombos buscando, entendendo, eu ando na justiça praticando, aí a Bíblia diz agora você tem condição de fazer morrer a sua natureza terrena. Veja como a palavra é linda. Ela vem nos dando essa condição, ela aponta os princípios, mas ela também nos dá privilégios quando praticamos. Ela mostra os benefícios. Isso é muito importante, não é verdade? Então vamos ver agora a quinta atitude. Tomar a espada do Espírito. Vimos o escudo, agora tem a espada na guerra, né? A guerra não é física, é espiritual. E o que é tomar a espada do Espírito? Está escrito em Efésios 6,17, que diz, usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra saindo da nossa boca. O escudo é a palavra na mente. A espada é a palavra sendo liberada com fé no reino espiritual. Então, ele diz que essa também é uma atitude da armadura. E o que significa isso? Enfrentar as tentações malignas, falando a palavra de Deus com fé. E o que significa? Certeza, convicção, que é verdade. Então, a palavra saindo da boca é a espada. Com a espada saindo da boca, eu enfrento as tentações malignas. Veja que coisa preciosa. Como? Falando a palavra com fé. Quando a palavra sai da minha boca, ela é uma espada cortante, que ela vai no reino espiritual ao meu favor, ao seu favor, derrubando as setas malignas, as investidas de Satanás, as astutas ciladas, quando ele vem tentar nos levar ao pecado, às tentações, nos influenciando a fazer o errado. E isso, a nossa autoridade, ela flui de forma poderosa.
E a sexta atitude é tomar o capacete da salvação. Efésios 6,17 diz, igualmente, o capacete da salvação. Nós precisamos dele na nossa armadura. O que significa tomar o capacete da salvação? Na apostila diz, termos convicção da salvação que Jesus conquistou para nós. Ora, cinto, conhecimento e entendimento. A justiça é a prática da verdade, né? Pés calçados, pregando o evangelho. Tomar o escudo, se protegendo na mente com a palavra, derrubando os dardos. A espada do Espírito, a palavra saindo da boca. E o capacete, a salvação protegida. Isso tudo é proporcionado pelo conhecimento e entendimento. Uma pessoa que anda dessa forma, ela sabe a autoridade que tem e ela flui naquela autoridade. Ela flui como Jesus Cristo fluía, de uma forma sobrenatural. Amém? Então, ele mostra aqui duas coisas necessárias para a gente fluir na autoridade. A primeira foi sermos fortalecidos, uma vida na prática dos princípios e as atitudes correspondentes para nos revestirmos da armadura e essa autoridade fluir de uma forma poderosa na guerra. Amém? A guerra espiritual. Vamos para as observações agora. Para permanecermos com a armadura de Deus, olha, não é só se vestir, tem que permanecer. Precisamos ter uma vida de oração em línguas celestiais. Olha que coisa tremenda. Precisamos ter uma vida de oração em línguas. Aí ele diz, como também precisamos praticar os outros princípios de consagração ao Senhor. Para permanecer é necessário continuar fazendo o que viemos fazendo no início. Ter uma vida consagrada. Orando em línguas sempre. Então, ter uma vida consagrada, buscando a palavra e a oração. Nós vamos permanecer com a armadura. Nós não vamos abrir guarda. Nós vamos estar sempre atentos, né, nesta guerra espiritual. Porque estamos com a armadura. Para permanecer é necessário continuar buscando e orando. Segunda observação, enquanto esteve na terra, Jesus se fortaleceu no Pai e na força do seu poder. Praticou os princípios, com exceção de orar em línguas celestiais. E utilizou a armadura de Deus, sendo por isso que ele exerceu autoridade espiritual sobre o reino das trevas. Nosso Jesus é o nosso modelo, não é verdade? Você viu que ele não precisou orar em línguas, mas ele congregou, ele leu, ele meditou, ele orou com entendimento. Jesus, ele estava ali numa vida intensa de comunhão com o Pai. A Bíblia relata isso nos evangelhos, né? Sei que você tem uma vida de leitura dos evangelhos e você vê. Por isso que Jesus exerceu, ele permaneceu numa vida consagrada durante o seu ministério terreno. Porque senão ele não tivesse permanecido, de outra forma, ele não teria cumprido o seu ministério. Nós sabemos que recebemos influências de todas as formas para nos paralisar. É investida de Satanás. Jesus também foi atacado, Jesus também foi tentado. Mas Jesus entendeu que a resposta que ele ia dar a uma vida firme no Senhor era tendo uma vida consagrada. E ele fez isso. Ele não orou em línguas porque ele tem espírito, alma e corpo perfeito. Mas nós precisamos orar em línguas. Nós precisamos imitar. Outra observação importante está aí na sua apostila. Agora vamos ler a terceira observação, que diz assim: nós que temos compromisso com o Senhor, não devemos nos frustrar, porque ainda não exercemos autoridade espiritual sobre o reino das trevas em todas as áreas, pois tudo no reino de Deus é um processo. Aí ele continua dizendo: sendo por isso que Deus Pai colocou o Senhor Jesus Cristo à sua direita como nosso advogado e nos deu o Espírito Santo para nos ensinar cada vez mais a sua palavra. E dessa forma, progressivamente, renovemos nossa alma por sermos bons alunos. Aqui ele está querendo nos mostrar que uma vez que a gente já entendeu que esse direito e esse privilégio nos foi concedido, que nós temos o nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que só flui na verdade esse nome, à medida que nós vamos tendo uma vida de renovação da mente. Não vamos nos frustrar se ainda não está fluindo 100% em todas as áreas essa autoridade. Não vamos nos frustrar.
nós não andamos olhando para o negativo. Ah, não funcionou hoje, é porque eu não sou filho, ou é porque esse direito não me pertence. Não, anula isso da tua mente. Se não funcionou agora, vai funcionar, porque é direito. O Senhor nos concedeu. Então, nós podemos sim ter uma vida fluindo muito mais, entendendo? É um processo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar me esforçando. Eu tenho um advogado ao meu favor, quando eu erro, eu peço perdão, ele intervém na minha causa e eu continuo livre na presença do meu Pai. E essa liberdade na presença de Deus me dá também autoridade para fluir, ou me dá também condição para fluir nessa autoridade. E o diabo tem que respeitar, porque eu sou a autoridade sobre ele. Foi-me dado esse direito. Eu vou continuar buscando. Quando eu errar, eu vou reconhecer, vou pedir perdão e estou na posição. Porque o pecado não tira a posição de filho. O pecado nos impede de ter uma comunhão. Mas temos um advogado livre. A nossa presença lá, ou na presença do Pai ao nosso favor, que é o nosso irmão Jesus Cristo, que entende muito bem o processo de caminhar nessa terra aqui. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele passou ali, ele foi provado, ele foi tentado. Por isso que ele está lá advogando as nossas causas. Sem dizer que nós temos um Deus lá em cima e nós temos um Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo, que está aqui pronto para cumprir o seu ministério em nós, nos ensinando a verdade. Então a gente está bem suprido. Temos a palavra completa, a Bíblia do nosso Pai. Não vamos desistir, vamos caminhar, avançar. Não vamos olhar para trás. Se não funcionou ontem, não funcionou ontem. Hoje vai funcionar. Eu vou fluir nessa autoridade. Eu vou buscar mais e mais essa comunhão. É direito meu no nome de Jesus. Então a gente vai avançando de fé em fé, de glória em glória, como tá essas citações que tá aí. Que a gente não deve se condenar, porque é um processo. Você vai ler isso na sua casa. A palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra está trabalhando em nós de fé em fé, de glória em glória, nos transformando, moldando na imagem de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, pela ajuda do Espírito Santo. Então, nós temos esse advogado fiel, nós temos esse ajudador fiel em nós, que é o nosso amigo Espírito Santo. Amém? Então, não vamos nos frustrar. É um processo. Nós vamos avançar para fluir nessa autoridade cada dia mais, em nome de Jesus. Agora, o capítulo 11 diz assim: a diferença entre a autoridade espiritual no nome de Jesus e o poder recebido no batismo com o Espírito Santo. Então, a gente vai ver essa diferença agora. A autoridade recebida no nome de Jesus, né? Que a gente recebeu esse privilégio, que é toda a matéria que a gente vem estudando. Qual a diferença dessa autoridade recebida no nome de Jesus e essa autoridade que nós, e esse poder que a gente recebeu no batismo com o Espírito Santo? Então, vamos ver a autoridade no nome de Jesus agora. Diz assim: o poder dado a nós, a igreja, no novo nascimento, para dominarmos o reino das trevas por causa do sacrifício de Jesus. Então, a gente entendeu que essa autoridade, ela veio para nós por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos proporcionou esse privilégio. Por isso, nós temos autoridade no nome de Jesus. Contra quem? Contra o reino das trevas. Hoje nós podemos dominar o reino das trevas por causa da autoridade que foi nos concedida no nome. Então, a autoridade é uma coisa. Agora a gente vai ver o que é o poder concedido no batismo com o Espírito Santo. Vê o que diz a sua apostila. Poder do batismo com o Espírito Santo. A capacidade de falarmos com Deus em línguas celestiais. Olha a diferença. A autoridade é um poder dado para dominar as trevas. E o poder do batismo com o Espírito Santo é para comunhão. É para a gente falar com Deus, não é para ir contra o diabo. O poder dado no batismo é para comunhão com Deus, é para a gente orar em línguas, falar em Deus, com as línguas celestiais. Que diz aí na sua apostila, que é a oração perfeita, sendo por isso que quanto mais nós oramos em línguas, mais a nossa alma vai sendo tratada pelo Espírito Santo. E dessa forma vamos testemunhando de Jesus, andando como ele andou cada vez mais. Então, a autoridade é para ir contra o reino das trevas. Em nome de Jesus Cristo.
E o batismo com o Espírito Santo é um poder que nos foi concedido, uma capacidade para nós orarmos em línguas, para nós fazermos a oração perfeita que Jesus fez. E essa oração perfeita, ela nos edifica espiritualmente. A cada dia nós vamos sendo transformados. Essa edificação vai nos levar, construindo em nós o caráter de Cristo. Então, o batismo é um poder para a comunhão. A autoridade é um poder concedido contra o reino das trevas. Eu espero que você tenha entendido isso e motive você a estar lendo essas citações que estão todas aí na sua apostila, porque elas não estão de graça, elas estão para confirmar o que a gente está aprendendo, amém? Então, leia, medite, se tiver dúvida, nos procura. Vamos para o capítulo 12. Diz assim: aprovações e perseguições por estarmos andando na autoridade espiritual do nome de Jesus. Então, não é fácil, não é tão fácil uma vida quando anda na obediência. Jesus mesmo disse, no mundo você vai ter aflições. Essas aflições, elas incluem aprovações e perseguições. Por andarmos em obediência, nós seremos perseguidos, nós seremos provados. Mas o bom é que, por estarmos andando na obediência, nós temos da parte de Deus a proteção. Como também temos um caráter por dentro formado, por causa do poder do batismo na oração em línguas, para nós enfrentarmos e permanecermos firmes. Vê o que diz aí na sua apostila. Por estarmos manifestando esta autoridade, nós vamos chamar a atenção das pessoas. Olha que coisa linda. Graças a Deus que essa autoridade, ela nos concede junto dela uma consciência de para que eu estou fluindo nessa autoridade, para quem eu estou fluindo nessa autoridade, por que eu tenho essa autoridade. Então, as pessoas vão ver a autoridade fluindo e umas vão nos amar, que é o que está escrito aí na sua apostila. Umas vão nos amar, umas vão dizer, eita, essa pessoa é luz mesmo na terra, é sal mesmo na terra. As obras que ela pratica glorificam, revelam Jesus na vida dela, como está lá em Mateus, né? Se você ler depois aí no capítulo 5. Umas pessoas vão dizer, eita, meu Deus, como eu queria andar com esse homem de Deus sempre. Ou, meu Pai, vão lembrar de você em certas circunstâncias para trazer você para ajudar. Mas também vai ter outro grupo que está aí na sua apostila, que outros vão nos perseguir. Outros vão dizer assim, ou só quer aparecer, olha para aí que soberba. Só quer ser o bambambam, só quer ser o filho de Deus. Ou então vão dizer, olha, isso não é de Deus como fizeram com Jesus, é o diabo que usa, né? Porque, infelizmente, as obras das trevas vêm instigando o homem na sua carne para levar ele a ser invejoso, ciumento, soberbo. E quando vê um filho de Deus fluindo, um filho de Deus em obediência, recebendo o Espírito, vai ter esses dois grupos mesmo. Mas não se preocupa não, a gente não está aqui para agradar não. Aos homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. E porque agradamos a Deus, vamos agradar uma parte e a outra não. Mas caminhemos livre, isso é normal. Vai vir para a minha vida e vai vir para a tua vida. Agora não fica pensando aí, meu Deus, eu vou aprender sobre a autoridade, fluir nela e vai vir perseguição para mim. Eu quero isso nada, eu não vou aprender sobre isso, não. Não pensa assim, não. Continua buscando nesse assunto, porque você vai precisar. E não só para a sua vida, como para as pessoas também, né? Aí continua dizendo na apostila, quanto mais renovamos nossa alma, que é um processo, mais vamos conseguindo, olha. Vê como está associado, né? Diante da provação, da perseguição, a necessidade de uma alma cheia da verdade, uma alma cheia da palavra. Porque ela vai proporcionar o quê? Vê o primeiro ponto. Não ficarmos soberbos com os elogios dos que aprovam esta forma de viver. Sempre transferiremos a glória para o Senhor. A palavra em nós vai dizer, eu sei de onde veio esse poder, eu sei porque esse poder foi me concedido, não é nada meu, é tudo para Ele. A gente transfere logo, a soberba não ocupa o coração e a gente vai fluindo ainda mais nessa autoridade. Mas também nós vamos precisar de renovar a nossa mente, ter a palavra na nossa mente, porque vê o que diz aí o segundo ponto. Suportarmos em amor aqueles que nos perseguem, pagando mal com o bem.
por estarmos crendo que a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra os demônios, que foram libertos da eternidade, que fomos libertos da eternidade no lago de fogo do inferno e que vamos viver eternamente com o Senhor. Oh, aleluia, na Jerusalém celestial. Então, a renovação da mente, a palavra ocupando nossa mente, não nos faz só não guardarmos os elogios, trazermos para nós, como também faz a gente suportar aqueles que vêm contra nós, porque nós estamos andando na autoridade e fluindo nela. A gente não vai pagar mal com mal, pelo contrário. A Bíblia diz, porque nós amamos a Deus, nós vamos amar o nosso próximo. Quem diz que não ama o próximo, não ama a Deus. Porque como é que eu amo a Deus que eu não vejo e eu amo o próximo que eu vejo? Eu não consigo amar aquele que eu vejo, como é que eu vou amar o que eu não vejo? Então, por eu estar buscando a Deus, eu vou aprender a amar o meu próximo e suportar as suas deficiências, né? E aí a gente vai continuando a carreira entendendo que quem vem contra nós não está vindo precisamente contra nós, está vindo contra o Deus que está em nós. E aquela pessoa que está sendo usada por Satanás, não é ela que está vindo, é Satanás por trás dela querendo nos atingir, nos paralisar, nos frear. Então a gente precisa ter essa consciência, senão a gente vai perdendo a vontade de estar buscando, orando, em comunhão, porque a gente vai ficar olhando para a pessoa, quando na verdade Jesus disse que o nosso foco é Ele, é para Ele que a gente tem que olhar. Se Ele fosse olhar para os lados, para os discípulos, Ele tinha paralisado, mas Ele seguiu na sua missão porque Ele ouviu o Pai. Ele ouvia o Pai. Nós precisamos ouvir o Pai através da Bíblia. Nós precisamos falar com o Pai através da oração, para que a gente continue fluindo naquilo que Deus tem para nós e nada nos impedir. Amém? Porque a gente sabe que um dia nosso destino está certo. A gente vai viver eternamente com o nosso Deus, na Jerusalém celestial. E o diabo vai ser destruído. Em nome de Jesus. Para sempre, né? Então, aqui a gente encerra, conclui mais uma matéria. Encerramos aqui a matéria, a autoridade espiritual que Deus nos deu em nome de Jesus. Eu espero e creio que Deus, o Espírito Santo, que está em nós e conosco nesse momento, também espera que você tenha sido poderosamente abençoado pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. Receba um abraço meu com os braços do Espírito Santo. Não guarda as apostilhas do discipulado. Continua meditando nelas de dia e de noite, porque elas vão fazer você prosperar em todas as áreas. Em nome de Jesus.